Olá você, seja bem-vindo a mais um podcast Referência. Meu nome é Fábio Machado e convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece na indústria da madeira de base florestal. O episódio de hoje conta com o apoio da Plantag do Brasil. Situada em Campina Grande do Sul, é uma empresa que desde 2005 está no Brasil e que pertence ao grupo alemão Plantag Conti, localizada na cidade de Detmold, entre Hannover e Colônia, no norte da Alemanha. Empresa familiar fundada em 1953, que está na terceira geração e indo para a quarta. Inicialmente produzindo vernizes para madeira, a Plantag atualmente atende, além dos vernizes, todo o mercado de finish foil, fita de borda e impressão direta, com um mix amplo de produtos desde vernizes e primer à base de água, cura ultravioleta e Excimer ou PU base d'água e acrílicas de última geração. A Plantag é uma empresa multinacional de médio porte com presença nas Américas, Europa, China, Índia e Turquia, e com fábricas na Alemanha e aqui no Brasil. No episódio de hoje a gente vai falar de madeira para o mercado da arquitetura, decoração, design, e convidamos os diretores da Bulê Móveis, Rodolfo Gutierrez e Hugo Gutierrez. Sejam bem-vindos aqui ao podcast Referência. Obrigado, Fábio. O Rodolfo Gutierrez, que é natural de Curitiba, formado em design, com MBA em marketing e pós em gestão empresarial. Também tem formações anteriores na área de artes cênicas e gastronomia. Nos Estados Unidos, fez pós em hotelaria e turismo. Ele é designer e diretor da Bulê Móveis. E o Hugo Gutierrez, que é o pai do Rodolfo, natural também aqui de Curitiba, formado em administração de empresas e é o sócio, presidente, fundador, que bate escanteio, cabeceia, da Bulê Móveis. Me diga uma coisa, a Bulê tem quanto tempo já no mercado, Rodolfo? A Bulê tem 26 anos no mercado já, 26 Fábio. anos, então você já não foi você que fundou, né? Não, Tá aqui o homem que fez a... Como foi o nascimento da Bulê, Hugo? Na época da fundação, o Rodolfo até estava morando fora ainda, né? Eu fundei com outro filho, que se chama Hugo também, Hugo Gutierrez Neto. E a gente começou numa brincadeira, a Bulê. Eu trabalhava com gastronomia, tinha churrascarias aqui em Curitiba. Eu era dono do Saanga Grill, que todo mundo conhece. E a gente comprou uma propriedade muito grande em Santa Felicidade. E eu comecei a restaurar e fazer alguns móveis com o filho mais velho, né? Como a gente gosta de antiguidade. E a gente começou nessa brincadeira que hoje se tornou o nosso caso sério. O brinquedo. Isso há 26 anos. E nesse período você estava lá nos Estados Unidos estudando, Rodolfo? No começo da empresa eu participei ali um pouquinho, na parte da marca, da logo, da criação com um amigo meu. E aí o meu pai começou a Bulê junto com os restaurantes, né? Então aí quando ele vendeu os restaurantes, foi o período que eu estava morando nos Estados Unidos. E daí eu retornei. Então eu retornei para o Brasil em 2013. E daí já vim trabalhar junto aqui. Entendi. A ideia inicial sempre foi restaurar móveis com madeira, Hugo? Essa ou tinha outros tipos de móveis também, outros materiais? Como a gente gostava muito de antiguidades, né? E toda antiguidade ela tem uma mistura, né? Não é uma coisa só rústica, né? A gente não gosta só do rústico. A gente gosta de valorizar o produto que a gente usa, né? E a madeira é uma matéria-prima que combina com qualquer outro produto, né? Com ouro, com bronze, com acrílico, com vidro. Que hoje, eu acho que o nosso carro-chefe é essa mistura. E o Rodolfo, depois dessa formação dele superior, ele veio assim com uma bagagem muito legal, sabe? Para agregar valor na madeira, né? Porque a madeira só por si, parece que falta alguma coisinha. A gente, para valorizar a madeira, tem que ter um algo mais, né? Ela precisa ser beneficiada, ela precisa ser trabalhada. A madeira, eu costumo dizer que é uma pedra, joia, né? É uma joia que precisa ser lapidada. É verdade, para ter todo... Tanto na madeira, vamos dizer assim, mais aquela industrial, que é a madeira de piso, portas, que tem esse volume grande, como o móvel, né? O móvel, então, mais ainda, né? Porque você pega aquele detalhe e deixa no ambiente... Mas vamos falar bastante disso. Você formou-se em artes cênicas e gastronomia. Como que se uniu essas duas coisas para chegar na madeira, aí, Rodolfo? Eu sempre tive ligado à parte criativa, à parte artística, né? Então eu pintava óleo quando era criança, estudei música por muito tempo também. Então aí fui estudar arte cênica, estudei teatro, estudei cinema, estudei gastronomia.
e aí acabei me encontrando profissionalmente mesmo na parte do design, da parte da criação. Então, falo que eu sou muito curioso, né, da parte de conhecer materiais diferentes, de processos diferentes. Então, eu não consigo me ver em outra área se não for numa área criativa. Na área artística, eu também gosto muito de filmes, dessas situações. Eu acho que quando a gente usa essa imaginação na arte cênica, né, você consegue enxergar além do que as pessoas estão vendo. Você imagina aquilo lá na frente. Eu acho que esse é o teu trabalho, né, Rodolfo? O duro é fazer todo mundo enxergar junto, Ter a né? ideia junto, né? Quando você acha o profissional, mas você que faz os desenhos das peças? Eu fico na parte de criação dos produtos então daí hoje já fica mais fácil. da mulher. Daí não precisa ninguém traduzir o que passa na tua Não. cabeça. Tá, e vocês tinham, então, essa ideia inicial de pegar os móveis, móveis antigos. Então, você não escolhia que tipo de móveis, era o que devia surgir, né, Hugo? Sim. Como que foi essa virada de chave que você começou a pensar, poxa, deixa eu pensar na madeira de maneira sustentável. A madeira nobre que a gente tem lá no norte do Brasil. E provavelmente são, não sei se são sobras, enfim, mas como que foi esse processo para você mudar essa chave? Eu acho que a mudança nossa vem desde o nome. Acho que a gente demorou para valorizar o nome Boulez, né? O nome Boulez é um sobrenome de um francês que vem de André Charles Boulez. Ele foi o precursor da marchetaria. Ele era um marceneiro oficial do Rei Sol, do Rei Luís XIV. E naquela época, 1760, ele já misturava as matérias-primas, como a madeira, ouro, bronze, casco de tartaruga, ele usava muito. Então, naquela época, ele fazia um móvel que a gente gosta muito dessa mistura. Acho que valoriza toda a matéria-prima, não somente uma específica. E a gente acho que demorou um pouquinho até para enxergar isso. A gente começou mais com os móveis rústicos, com as raízes, com troncos, mas aí muita gente no mercado começou a fazer a mesma coisa e a gente não quer ser mais um, né? A gente quer ser reconhecido por um trabalho diferenciado no mercado. Então a gente começou a fazer coisas diferentes e nisso eu pedi para o Rodolfo voltar, que ele estava morando fora, e na vinda do Rodolfo a gente começou a entrar com mais design nos produtos. Então, hoje a gente faz produtos desde peças pequenas a projetos grandes. Inclusive, como peça pequena, eu trouxe Opa. um pequeno regalo para você, Tô curioso para saber. como diz o gaúcho, né? O regalo é um presente, né? Ah, sim. Então, veja que peça delicada. É um suporte para uma xícara de café, né? Onde você vai poder receber hoje aqui teus futuros convidados. Não vou receber os futuros convidados. Eu vou tomar É. hoje com vocês Já- aqui um café. Aqui. Mas veja que riqueza que é essa madeira, que esse detalhe, isso aqui é uma tornearia manual, né? A gente brinca muito com a sustentabilidade, que tem que ser, até a mão de obra tem que ser sustentável, né? E isso é feito. Isso são feitos com sobra das madeiras dos nossos móveis. Tá? Então já é o. Todo sim, pedacinho de aproveitamento madeira total, tem um né? aproveitamento bem legal. E além do que sobra, que a gente não consegue usar tudo, a gente tem uma gama de artesãos locais de Curitiba, que a gente ajuda também fornecendo essas madeiras de graça para eles. Olha, o meu conhecimento de 27 anos de mercado, eu até eu falo lá com o pessoal do CIPEM, lá do Mato Grosso. Toda vez eu pergunto para aprender. Mas o meu conhecimento visual é muito mais no pinus e no eucalipto. Sim, Que sim. espécie que é? Aqui a gente tem várias madeiras que a gente usa, tá? É uma mistura. É uma mistura das nossas sobras, né? Ah, tá. Essa em especial aqui é teca. Ah, é teca. Entendi. Nossa, coisa mais linda mesmo. Tá? A gente está usando muito a teca agora do Mato Grosso, porque a gente tem alguma coisa que a gente exporta também, então é mais fácil fazer uma exportação com madeira de reflorestamento do que as nossas madeiras nativas, né? Vocês que estão trabalhando lá fora, já vou atropelar um pouquinho aqui, mas aproveitar esse gancho que você está falando. Como que é essa receptividade do público lá fora, mesmo sabendo que nós protegemos a floresta, o madeireiro que protege, trabalham de maneira sustentável, é o manejo que faz a floresta continuar em pé, né? Mantê-la, que a floresta tem o seu período de nasce, cresce, morre, daí para de sequestrar, daí carbono, daí tem que cortar, beneficiar, né? Mesmo com todo esse trabalho que a gente apresenta para o mundo lá fora, mesmo a gente tendo a maior capacidade, bem dizer, florestal do mundo, como que é vocês que
falo com o cliente lá na ponta. Como que é a aceitação quando ele fala, madeira de manejo sustentável do Brasil? Ainda acho que falta muita educação. Eu acho Para que eles lá? para eles, não só para eles, como aqui no mercado interno. Ah, tá. Eu acho que essa divulgação desse trabalho que a gente faz, ainda acho que é muito falho, Entendi. né? As pessoas não sabem o que é o manejo florestal. Nesse ponto, o Rodolfo até pode falar um pouquinho mais do que eu, com mais propriedade. É, Mas eu acho que a gente tem que falar mais. A gente Rodolfo, fala muito pouco do processo. você que então tem contato com os clientes mais lá fora. As né? perguntas difíceis ele Ele deixa joga pra pra mim. você. Isso, vamos lá. Obrigado, pai. É a vantagem de ser mais velho, Fábio. A experiência é tudo, Sim, Fábio. Hugo, tá certo, né? Por quê, né? O que eu vejo, Fábio, é muito engraçado, né? Porque a gente ama madeira e quando a gente começou a trabalhar com madeira, a gente trabalhava com madeira de descarte, madeira de demolição, raízes. Então a gente não cortava árvores até então, né? E aí a gente precisou aumentar a nossa escala, aumentar, a empresa foi crescendo e a gente falou, opa, vamos olhar para a matéria-prima para ter padrão, né? Para ter fornecedores, e a gente foi estudar a área de manejo, que até então a gente não cortava árvores, Sim. mas a gente nunca teve um preconceito sobre corte de árvores porque a gente não conhecia. Aí a gente foi estudar isso, e aí a gente foi ver que um corte e um manejo florestal, ele faz bem para a floresta, né? Exatamente. Então você tira uma árvore numa floresta muito antiga, e no lugar de uma árvore pode nascer até 10 árvores, e você volta naquele lugar depois de 25, 30 anos, né? exatamente. Para cortar mais árvores. O que acontece? A falta de informação e o preconceito que as pessoas têm com relação à madeira é um negócio que eu não sei como começou, gostaria de saber como começou isso. Mas pô, a gente planta uma semente, nasce uma árvore, a gente tem madeira, que a gente tem matéria-prima para fabricar coisas incríveis, né? Então as pessoas não estão preocupadas hoje com fontes de matéria-prima derivados de petróleo, fonte finita de matéria-prima, mas a madeira é um problema Que é renovável. Né? que é renovável, né? Então, que é orgânico. Então, eu acho isso muito engraçado. E a gente tem que ir, sim, educando as pessoas e treinando as pessoas. E quando a gente vai falar de madeira, e a gente vai falar de Brasil, principalmente fora, a gente tem que educar isso. Porque as pessoas olham para o Brasil e tem muita gente que não conhece o Brasil. Então, não conhece a responsabilidade que a gente tem, a burocracia que a gente tem interna aqui no Brasil para trabalhar com madeira, né? Então, a gente tem que provar que somos bons moços e contar essa história, né? Então, eu falo hoje que a gente não é comprado, a gente precisa vender o nosso trabalho. Você fala que as pessoas não conhecem o Brasil. Eu tive uma experiência, eu estudei no Canadá também, como você fora, mas estudei menos tempo. Isso faz uns 29 anos, 28 anos atrás. 28 anos atrás. O que aconteceu? Eu tava lá, fiz um estágio numa rádio e tinha um operador de rádio. E, não, fica tranquilo, pode tomar uma aguinha aí. Eu falei que era um pouquinho forte. E eu fui conversar com o rapaz, daí falando de país e tal, daí ele perguntou do Brasil, daí eu falei que minha cidade tinha 2 milhões de pessoas, Curitiba, da população naquela época. E aí ele, tal, ficou assim, mas ele se assustou, porque eu acho que era parecido com o tamanho de Toronto, de população. Toronto acho que é um pouquinho mais. Daí eu falei, não, em São Paulo tem 20 milhões, tem mais de 20 milhões de pessoas na grande São Paulo. Ele olhou pra mim e ficou bravo, ele falou, impossível. Eu falei, como assim impossível? Como que tem tanta gente no meio das árvores? Então, assim, é aquilo que você falou. Hoje, provavelmente, é claro, com a internet, muita gente deve. Mas eu tô falando isso há 28 anos, né? Então, eu fiquei assustado, assim. Falei... Mas daí eu comecei a fazer aquele exercício ao contrário. Eu acho que a gente também pensa assim. O brasileiro que não tem cultura, o brasileiro que não estuda, quando você fala, por exemplo, de um povo africano, ainda eles pensam um povo com uma lança, com um ossinho na cabeça, correndo atrás do leão. Não é verdade? Ainda tem essa cultura lá. Então, a gente percebe que falta o estudo e o entendimento, mas é pouca. E a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação mesmo. E no Brasil deve ter essa falta de conhecimento. Porque eu conheço pessoas que falam: ai, tadinha da árvore, vocês mataram a árvore, não sei. Daí eu falo assim: engraçado, mas o algodão que você está usando no corpo, você não reclama que está protegendo o frio. O feijão que você come, você não reclama que está no prato. Né? São produtos da natureza que a gente planta, olha, é o agro. A árvore vem do agro. Não da madeira nativa que a gente não planta, mas as outras madeiras, né, que a gente tem, vem do agro também. Então, enfim.
Você ia falar uma coisa? Precisa ter uma visão sistêmica, né? Mas eu acho que o ponto principal, bom, a gente não conhece, né, todos os países, a Sim, cultura de todo não. mundo, mas o problema é quando a gente vai falar e as pessoas duvidam ou não querem aprender e já vem falando que não é assim, né? Então a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Eu acho que o que falta é isso, né? De pessoas. São poucas pessoas que chegam para mim e falam assim: me conta a história dessa madeira, qual que é a origem dela, como que ela veio parar aqui. Não tem gente que chega apontando o dedo sem saber o que é. Eu acho que esse que é o problema maior, né, E Fábio? eu gosto de falar aqui, reforçar isso aqui, porque eu sei que é um programa com o perfil de vocês, muitos arquitetos vão assistir. Então, assim, a madeira hoje, se você vai num pátio, uma madeira, claro, a gente sempre tá, quando a gente fala da indústria da madeira, a gente vai para o legalizado, para aquele que trabalha corretamente dentro das regras do jogo, né? A madeira vem com etiqueta, vem com código de barras. Você tira com o teu celular, você sabe da onde ela foi colhida, o local, qual a fazenda, aonde que tá, no qual pátio, e se tiver num pátio de uma loja de fábrica, né, um produto, você vai saber a origem, né? Desse produto você vai saber a origem, se é uma madeira nativa. Então, o Brasil tá de parabéns nesse trabalho. Eu acho que é um dos melhores trabalhos do mundo em termos de manejo sustentável. E a gente precisa cada vez mais falar isso. E não tem como, né, Fábio, te cortando só um pouquinho assim, você colocar esse produto no bolso, trazer lá do Pará para cá, né? Não, não são tem. volumes expressivos, Tem uma caminhão, rodovia aí com 4, fiscalização, 5 mil quilômetros de distância, né? Para os grandes centros aqui do Sul. Então, essa madeira não tem como ela vir sem a documentação adequada, né? E bem burocrático. É isso que as Claro. pessoas têm que entender. Se você coloca um caminhão inteiro de uma madeira legalizada, tudo certinho, e coloca um tronco sem essa informação, trava toda a carga. Toda a carga. Olha o risco que o industrial madeireiro tem que ter. Desnecessário, né? Ele precisa ter todo o cuidado. Então quem tá nessa área tá de parabéns. O Mato Grosso tem um sistema lá agora fugiu o nome do SEMA, acho que é. Tem todo o sistema todo conectado à internet, tudo, né? O DOF deles, né? Lá com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Então, eles têm um sistema muito, muito bem montado. O Pará também, com a IMEX. Tudo se comunicam, né? Então, é um trabalho muito promissor no Brasil. Falando dessa madeira nativa, minha dúvida é essa. Porque, assim, quando a gente fala da madeira, a árvore, a madeira é um ser vivo, cada um é que nem assim, o Hugo é um estilo, você é outro, pode ser parecido, só da mesma família, mas tem suas características bem distintas. A árvore é a mesma coisa, você vai ver cada peça. Você precisa desse olhar clínico. Como que é? Vocês escolhem essas peças? Vocês têm alguém de confiança? Como que é esse processo para trazer a peça ideal para o que está passando, por exemplo, na cabeça do Rodolfo? A cabecinha dele é complicada. Mas eu acho assim, ó, cada projeto é um projeto. São madeiras específicas para cada fim, né? Claro, quando ele vai fazer um projeto que é uma coisa mais artística, ele precisa ir até o local. Por isso que a gente viaja muito, a gente vai até a fonte Isso que eu ia muitas falar, vezes. vocês vão até o Pará, Mato Grosso. Mato Grosso, tudo. Esse carregamento, por exemplo, de teca também aqui de Alta Floresta, que a gente ficou 4 dias lá na fazenda. Então, para a gente conhecer a fazenda, conhecer o processo, desde a plantação, do corte, tá? É uma empresa até o meu irmão trabalha nessa empresa também, que ele cuida da parte de exportação. Eles mais exportam para o mundo inteiro do que vendem no mercado interno. Então, a gente vai conhecer. E cada madeira, sim, tem seu desenho, tem as suas fibras, né? Tem as fibras da madeira é muito engraçado, né? Porque às vezes tem uma madeira que você olha e fala, puta, aqui vai sair tal produto, né? E daí esse olhar é artístico, né? Não é um leigo como eu, às vezes, para isso aqui vai sair tal produto. Eu deixo mais para o Rodolfo essa escolha da matéria-prima, né? Mas eu sei quando tá bonito ou não, Fábio. Daí eu falo para ele, não gostei, não gostei. Não adianta essa tua ideia que tá dentro da tua cabeça, mas não vai funcionar. Mas até complementando aqui um pouquinho. A gente tem um entendimento sobre a matéria-prima e tem muito respeito sobre a matéria-prima. Né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente vai criar alguma coisa, a gente tem que entender a matéria-prima, a gente tem que entender dos processos, tem que entender do maquinário, da mão de obra, dos artesãos que a gente tem, né, à nossa disposição e entender bastante do mercado também para a gente criar um produto que venda para essa roda toda girar.
né? Então, por exemplo, tem matéria-prima que tem parte orgânica interna, que tem buracos. A gente valoriza isso. A gente gosta de trazer isso Tá porque na história cada dela, peça é né? única, né? Então a gente gosta muito do Ab-Sab, né? Que é valorizar a matéria-prima do jeito que ela é, ter esse respeito pela matéria-prima. Então a gente segue duas linhas, basicamente, de fabricação. Uma que é através da matéria-prima. Então a gente vê a matéria-prima e aí a gente cria alguma coisa. E a outra linha nossa, que é a linha de design, de produtos seriados, onde a gente cria produtos, desenha os produtos e daí vai atrás da matéria-prima certa para isso. Ah, tá. Então tem as dois caminhos. Tem. E também tem uma coisa que eu acho que vocês devem fazer, né? Vocês não devem criar o produto e jogar para o mercado. Eu acho que vocês têm que entender o mercado, o que o mercado está precisando, para vocês criarem um produto que encaixe com o que os teus clientes estão pedindo, né? São as duas versões, eu acho, Fábio. Vocês acabam criando e tem. Não, porque tem coisa que a gente tem que criar para ser diferente, para Entendi. ser único e para você ser valorizado num mercado hoje muito competitivo, né? Hoje, todo dia é lançado muita coisa no mercado. Claro, se você tiver um estudo, o que o mercado está precisando. Mas a gente não tem essa bolinha de cristal, né? Sim. Por isso que eu digo que as duas coisas importantes. É você saber o que o mercado precisa e você, paralelamente, também Arriscar está e fazer criando, uns né, produtos criando novos. produtos novos para que você seja reconhecido. Ter a tendência, né? Com certeza. Vocês visitam feiras de tendência internacionais? Muitas. Aquela de Milão? Em Milão a gente inclusive expõe também, né? Que A legal, gente já não expôs sabia disso. na Semana de Design de Milão 4 vezes. A gente já expôs na Maison et Objet em Paris também no ano passado. A gente faz visitas técnicas em feiras, missões empresariais, presidenciais. Então a gente roda bastante aí para entender o que o mundo está consumindo, né? O que está fazendo. Até gosto de falar sobre isso, que sobre entender um pouco do mercado e criar produtos, né? Mas se o McDonald's viesse para o Brasil e entendesse o que o brasileiro come, ele jamais ia fazer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho, especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Cara, vende pra caramba. Então, às vezes, não é... vou entender... é arroz, feijão, bife e batata frita. Às vezes não consome o hambúrguer porque não tem, né? Então, a gente vai muito desafiando isso, sabe? Criando produtos que a gente acredita, produtos muito bem feitos, né? Com a parte de matéria-prima, mas com a parte de mão de obra. E a gente vai hoje complicando muito o processo de fabricação de design, Fábio. Para a concorrência ter dificuldade de conseguir fazer o que a gente faz. Eu vou falar do copinho aqui, por exemplo. Ele tem um design diferente no Pires, mas é proposital, Sim. né? Então ele é arredondado embaixo para você poder pegar ele. Esse rebaixo na parte de cima aqui é para poder apoiar a colherzinha do lado do café. Então, para mim, o design ele tem que ser simples e especial. Tudo tem que ser justificável e funcional. Né? Então a gente presta muita atenção nisso quando a gente vai criar alguma coisa, sabe? Você falou do McDonald's, veio uma história na minha cabeça. Eu concordo com você, tem o posicionamento da empresa, mas tem que conhecer um pouco o mercado, porque eu fui comer o McDonald's no Chile uma vez. É diferente daqui. Eles colocam abacate, não tem como comer. Mas ele se adapta, né, à cultura local. Comer com abacate, eu falei, não dá. Tô fora. Não consegui. E daí eu descobri depois que é uma cultura latino-americana, tem que colocar... Eles, como a gente usa o tomate a fruta tomate na nossa alimentação, eles usam o abacate. Comida mexicana, tem tudo isso, então... Mas no McDonald's, pra mim, não funciona. Vou ficar na batata frita mesmo. Viu? Falando da madeira, que tipo de madeira que vocês trabalham? Tem, assim, existe um... Eu sei que não dá pra falar, porque até um dia desse eu trouxe o Valdemar Vieira Lopes, um amigo nosso aqui, que é especialista na parte de madeira nativa. Ele falou que existe mais de 2.000, 3.000 espécies. Não quero que você chegue a citar. Mas quais são as queridinhas da Bulê? Eu acho que das nativas... Das nativas, eu gosto muito da embuia. Eu acho que é uma embuia, por ser aqui mais paranaense, Santa Catarina, ela tem um desenho muito bonito. É uma madeira ótima de ser trabalhada. Ela é macia, ao mesmo tempo ela é resistente, ela é dura, tá? Mas mais pelos desenhos. Eu acho que a minha, em particular, com certeza é a embuia. A coloração dela também varia do amarelo ao negro, né? Antigamente, por exemplo, toda a embuia exportada era só a negra, só valorizavam a negra. Eu acho a embuia amarela maravilhosa, né? Você tem, visualmente, você enxerga mais os desenhos dela, né? Entendi. A parte da rádica dela é fantástico, né?
Então, para mim, eu acho que a queridinha é embuia, não sei que até O qual que que é a do tem na Rodolfo. cabeça do Rodolfo? É, Né? Eu já gosto de várias, porque depende o que a gente vai fazer, né? Então a gente tá trabalhando bastante com sucupira agora, por É. ela ser muito homogênea, então a gente tá Não é fazendo... mais avermelhada a sucupira? Não. Ela Tem, né? tem um pouco mais avermelhada, mas ela segue um tom assim mais de mel escuro também, também, que aí a gente... Ela Eu não gosto bastante da sucupira. ela tem uns veios bonitos, mas são mais homogêneos. Então ela combina em mais ambientes, né? Papis de madeira eu acho ela... É fantástico, Eu acho né? lindo, lindo. É. Muiracatiara a gente adora também, garapeira, pequiá. E hoje é muito usado o tauari imobiliário, Fábio. Tauari é esse aqui, ó. Esse é um painel de tauari, só pra vocês terem uma ideia aqui, da Mapaf. O tauari é hoje uma das madeiras mais usadas na parte de imobiliário, porque a gente consegue tingir as madeiras. Então é muito engraçado isso, porque a maior parte dos nossos clientes, eles não querem saber qual é a madeira, e sim escolher a tonalidade daquela madeira para aquele ambiente, né? Então tem clientes que... É muito pouco a porcentagem de cliente que fala, eu quero tal madeira, eu quero nessa tonalidade. Então isso é algo que a gente foi aprendendo também com o mercado, e aí vendo qual madeira funcionaria melhor para aquela necessidade específica que a gente ia fabricar alguma coisa. Imagina, porque nós que somos do meio, né? Tantos anos trabalhando, temos dificuldade, às vezes, de reconhecer ou de pensar numa madeira naquele ambiente. Imagina quem não é do meio, né? Sim. Aí eu concordo, aí a gente tem que direcionar, né, no projeto e daí sim, daí vira tendência, as pessoas veem tudo isso. Falando em tendência, pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui, como que tá na visão de vocês, a tendência aí do mercado moveleiro no Brasil, em cima desses produtos? Porque a gente tem um mercado moveleiro muito voltado, né, por os últimos anos, para o MDF. Mas eu vejo já há alguns anos uma tendência da mistura, né, da parte da marcenaria, do arquiteto, de misturar um móvel mais maciço com o MDF, que nem vocês misturam com vidro, né, ter essa mistura. Como que vocês estão enxergando esse mercado moveleiro aqui no Brasil? Quando a gente vai falar de móveis sob medida, aí Sim, MDF, o não mercado tem como. mudou muito, né? Mas quando a gente vai falar de móveis soltos, aí a gente acaba entrando muito na parte de madeira maciça. E a maior parte aí das indústrias hoje trabalham com tauari mesmo, tá? Então, tem poucas indústrias, e aí são indústrias menores mesmo, porque é um trabalho muito mais artesanal, é um trabalho muito mais customizado também, que acabam trabalhando aí com outras madeiras, né? Mas o Brasil vem se destacando muito na questão de design, então foi um dos maiores vencedores aí do IF Design Award, que é um dos maiores prêmios um prêmio alemão, né? Então teve um ranking muito legal, muito expressivo. O Brasil ele é muito criativo, né? A gente tem uma diversidade muito grande de matéria-prima, aqui não só de madeira, mas de muitos outros materiais também. O Brasil é muito grande, é muito criativo, né? E culturalmente falando, a gente tem coisas muito diversas dentro do Brasil, né? Eu acho que o Brasil é um país multidisciplinar, muito grande, e eu acho que isso traz uma identidade muito forte para o Brasil, que vem se destacando muito fora do Brasil, né? Eu venho participando de feiras de design, Itália, França, e a gente vê que o Brasil está sendo muito bem aceito, né? E além da parte do design, a parte criativa, a gente está evoluindo muito na parte fabril também. Então, a gente está executando produtos muito legais. Então, eu vejo que o Brasil vai ser muito, muito promissor ainda nessa parte de design ainda. Maravilha. E nessa parte, só fazendo um adendo, dos planejados e sobre medida, a gente está entrando muito forte nisso, porque a gente entra com a Bulê com um detalhe, por exemplo. Isso Então, eu quero falar, eu acredito ele quer o nisso, móvel inteiro do quarto, mas a parte da escrivaninha, não, aqui painel, a minha bancada tem que ser de madeira maciça, Exato. eu quero uma borda orgânica, eu quero uma borda chanfrada, um duplo chanfro. Então, isso painel, tá ripa, bacana, né? porque as grandes empresas aí não têm essa mão de obra, né? Então, a gente trabalha em Curitiba com 6, 7 grandes empresas que no projeto deles, quando aparece alguma coisa de madeira, cai para nós, cai para a Bulê. Então, isso é bem legal, a gente se sente mais valorizado. E agrega valor também para o trabalho com profissionais certeza. também, né? E para os dois, né? Para os dois lados,
Que sai a mesmice de tudo ser uma coisa monocromática, né? Como a gente vai entrar isso também no segundo bloco, mas vocês trabalham muito para o mobiliário de luxo, alto Sim, padrão, né? sim. Não são móveis populares. E para quem trabalha quem tem esse poder aquisitivo, deve ter esses ambientes, ele quer um ambiente diferenciado, né? Claro. Você não fica igual qualquer outro tipo de ambiente, né? Do MDF. Então esses materiais acabam Uhum. enriquecendo ainda mais, né? São as cerejas, né? Exatamente. Eu O acho que que faz assim a pessoa olhar no ambiente e falar, É. uau! Eu acho que a cereja, e essa palavra uau, eu sempre comento com o Rodolfo, é a palavra que eu mais gosto quando as pessoas chegam no nosso showroom, Legal. lá em Santa Felicidade. Né? Eu tenho que voltar lá. Vocês Por falaram favor, que mudaram, por favor. né? Eu fui lá, Não, visitei. e a grande vantagem, eu acho, né, de todo móvel bulê hoje, né, Fábio? Pode ser seu. É verdade. Entendeu? Eu acho que a gente tem que vou lá reformar agora. a tua casa já, de novo. Vou lá buscar o móvel meu. O meu móvel tá lá ainda, né? Tá lá. Tá te esperando. Maravilha. Vamos encerrar esse primeiro bloco, um bate-papo muito gostoso sobre madeira. Como a gente fala da madeira, vamos dizer, é uma madeira mais solta, né? Que a gente fala desse trabalho aqui. Fica muito legal. Então, eu agradeço novamente a Plantag do Brasil, situada em Campina Grande do Sul, que é uma empresa que desde 2005 está no Brasil e que pertence ao grupo alemão Plantag Coating. Inicialmente produzindo vernizes para madeira, a Plantag atualmente atende, além dos vernizes, todo o mercado de finish foil, fita de borda e impressão direta. Com um mix amplo de produtos desde vernizes e primer à base de água, cura ultravioleta Excimer, PU base de água e acrílicas de última geração, a Plantag é uma empresa multinacional de médio porte com presença nas Américas, Europa, China, Índia e Turquia, com fábricas na Alemanha e também no Brasil. Até daqui a pouco, pessoal. Olá você, estamos de volta nesse podcast especial sobre madeira na decoração, arquitetura, com o pessoal, os diretores da Bulê Móveis. O programa de hoje que conta com o apoio da Plantag do Brasil, uma empresa situada em Campina Grande do Sul, que desde 2005 está no Brasil e que pertence ao grupo alemão Plantag Coating. Inicialmente produzindo vernizes para madeira, a Plantag atualmente atende, além dos vernizes, todo o mercado de finish foil, fita de borda e impressão direta, com um mix amplo de produtos desde vernizes e primer à base de água, cura ultravioleta Excimer, ou PU base de água e acrílicas de última geração. A Plantag é uma empresa multinacional de médio porte com presença nas Américas, Europa, China, Índia e Turquia, com fábricas na Alemanha e no Brasil. Eu vou apresentar o pessoal da Plantag para vocês. Eles têm um produto 5 em 1 lá, a base d'água, com proteção de incêndio. Olha, é sensacional, parceiro nosso aqui, e que está fazendo bastante sucesso aí no mercado da construção e também do produto de vocês de decoração. Eu vou te interromper aqui. Ah, No intervalo, esse cara ficou falando da Plantag só aqui, isso é verdade. Adorei saber do produto, que é anti-chamas. Então não é só um patrocinador, não. A parte do nosso coffee break aqui foi falando nisso aí. O Paulo Jorge é uma pessoa Show. fantástica, super inteligente, bem acessível, bem bacana. Vou colocar vocês em contato. E falando do intervalo também, deixa eu aproveitar aqui que nós enchemos aqui, ó, cafezinho. Curitiba sempre um friozinho, né? O café é bom, com o presente que a gente ganhou aqui da Bulê Móveis, deixa a minha gratidão. E diz que vai vir mais presentes aí, eu tô esperando, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos voltar a esse assunto tão gostoso de falar de madeira na decoração, porque assim, a madeira ela é essencial, né? Ela tem a sua parte de como que eu posso falar? Ela é eficiente em situações, mas quando a gente fala da beleza dela,
é muito mais gostoso, né? Ela encanta a madeira, porque ela tem essa parte de eficiência, né? Que muitas vezes a gente nem enxerga, né? Como tá em estrutura de Sim. telhado. Ou ela tem mas a parte quando ela é de móveis, ela também dá Eu acho que a parte que mais agrega, e a palavra que resume, eu acho que é o aconchego, né? O aconchego é uma palavra muito querida, né? A madeira é uma coisa quente, diferente dos outros materiais, né? Eu acho que é o material mais Então, antigo que acompanha o ser humano, né? sim. Não tem. É o Então, mais ela íntimo faz do ser parte do humano. nosso dia a dia É o faz muito mais tempo. íntimo do ser humano. Tamo junto. Não sei lá no. Não vou fazer piada, né? Lá no iglu. Lá talvez seja o Lá gelo não pra tem, eles. lá não tem. Bem, deixa eu perguntar aqui. Vocês estavam falando, até isso no intervalo a gente conversou um pouquinho, da madeira rústica. Que Certo. vocês, hoje, muito, né? A gente se criou muito vendo, né? Casas de madeira, toda essa parte, quando usava madeira, é madeira rústica. Eu fiquei sabendo que vocês, a parte rústica para bolê, ficou em segundo plano. Que vocês trabalham agora, o foco é design autoral. Não, é mais ou menos, Fábio. Não é? Não é? Não, Como não é que? isso. Então me explica É que melhor. primeiro a gente não gosta da palavra rústico. Ah, tá. O rústico dá a entendi. impressão assim do grosseiro, do mal feito, mal acabado. Mas não é que a gente não gosta das coisas que são mais orgânicas, vamos dizer assim. Entendi. Então, eu acho que você agregar um design moderno numa peça antiga, você dando essa sobrevida, essa valorização no produto, que eu acho que é a função principal hoje da Bulê. E que o Rodolfo consegue muito bem nos desenhos dele. Nós. Mas eu acho que essa sobrevida do material descartado pelo homem ou pela natureza é um dos objetivos da Bulê, sabe? Então, essa sobrevida acho que garante a nossa vontade de todo dia estar ali desenhando e estar criando coisas novas. E qual que é a maior complexidade técnica, assim? Vamos deixar agora os desafios que vocês têm, as Mão suas de obra. dores. Mão de obra. Só você. Só isso, só isso. É só ele. Você é a torcida do Flamengo, do Corinthians, da China. Não, a China tá bem de mão de obra. Mas aqui nós não temos mão de obra mesmo. Isso é um problema sério no Brasil, né? Sim. E cada vez pior, né? Não sei. Tá difícil. Existem vários fatores. Se a gente ficar aqui, faz um episódio, né? Falta de educação, falta de capacidade, né, mão de E obra. a valorização mesmo, eu acho, E né? também as pessoas querem muito trabalhar em casa, né? Sim. Não sei, uma geração, enfim. São outras Dá mais uns situações. 10 podcasts desse, mais ou Dá, menos, porque Fábio. assim, eu vejo, eu falo isso para pessoas mais jovens, eu falo assim, cara, na indústria, que eu trabalho com muitas empresas, e eu visito essas empresas, eu vejo jovens ganhando muito bem. Jovens fazendo casa, família, construindo oportunidades dentro da indústria. Aham. E muitos não vão, querem fugir da indústria. Tem um potencial de crescimento, Tem, né? exatamente. Só encurtando isso Não daqui. é só computador, uma mesa, um telefone, não é. Existe a indústria que às vezes é um trabalho talvez um pouco mais com horários, né? Que precisa que é médio e longo produção, prazo, né? Que é uma produção, mas você faz carreira, né? Sim. Enfim, mas isso é que nem eu falei, é para uma... A gente tentou verticalizar o nosso processo, inclusive a gente montou uma marcenaria, uma operação onde a gente estava treinando as pessoas, dando aula de marcenaria. Aí, ó. E antigamente a gente perdia um marceneiro para outra marcenaria. Hoje a gente perde para motorista de Uber, né? entregador de Shopee. Então hoje um jovem ele consegue ir ganhando talvez um pouquinho mais como Uber hoje, mas ele não consegue às vezes ter uma visão de médio e longo prazo. E isso infelizmente ele é vê triste. ali ele vai ganhar mais. Não passa Mas mais não vai de- mais ganhar mais daquilo durante Não. 10 anos, ele vai ficar 15 anos com Vai aquele... ficar parado. Vai ficar parado, E né? não passa mais de pai para filho. Enfim, vamos Vamos mudar de pergunta aí, Fábio. Não, mas a pergunta era outra. A complexidade técnica minha é de transformar assim uma madeira nativa, né, em um mobiliário de luxo. Você falou, claro, passa pela mão de obra, mas quais que são os outros desafios assim de espaço, maquinário? Quais são os desafios que vocês têm assim além da mão de obra? Eu acho que tudo depende de qual vai ser o produto que a gente vai criar. Tá? Então, por exemplo, a gente tem vários artesãos que trabalham com a gente, que são fantásticos, que são artistas, e nós temos algumas indústrias que prestam serviço para a gente, que tem centros de usinagem também, então a gente consegue fazer peças complexas. Então, tudo depende do projeto que a gente vai fazer. Então, depende.
a gente entendendo o projeto, a gente seleciona a melhor matéria-prima e o melhor método de fabricação para isso. Isso também depende do volume que a gente vai fabricar aqueles produtos, né? Então, Sim. é pouco volume. Poxa, então vamos fazer isso de uma forma um pouco mais artesanal, mas com um altíssimo padrão de acabamento, né? Então, a gente fala que a gente não... Tem duas coisas que são inegociáveis pra gente, né? É, economizar na parte de matéria-prima e economizar na parte de mão de obra. Isso a gente não faz, né? Senão não é bulê, né? A gente sempre Entendi. fala isso. Então, tudo depende do projeto, e a gente tem que entender o projeto, respeitar a matéria-prima e respeitar o processo. Entendi. Eu acho assim, a Bulê está se transformando numa empresa de soluções. Então, eu acho que os maiores escritórios de arquitetura, até esses dias, um dos maiores aqui, até eu brinquei com ele. Falei, cara, não vou mais fazer projeto para você. Como assim, Hugo? Falei assim, não. Você só está mandando o impossível porque você sabe que a Bulê resolve. E as coisas que são mais fáceis, vai às vezes para os seus parceiros mais antigos, né? Por exemplo, ano passado o Rodolfo desenhou um banco que chama-se Banco Mola. Então o pessoal chega às vezes na Bulê, olha o banco e fala assim, pura, essa mola ela era de trem, era de caminhão? O que era essa mola? Então as pessoas não conseguem enxergar. Aquilo ali foi um projeto de 1 ano e meio, essa mola não existia no mercado, o Rodolfo conseguiu um fornecedor, um fabricante, um industrial, que só faz mola. Para quem que esse cara faz mola? Faz mola para a Embraer, fez as molas da Ponte Rio-Niterói, faz as molas da Petrobras. Então, não é a gente chegar lá e falar assim, eu quero 100 molinhas aí. O cara não vai fazer para nós. É uma mola que hoje, qual que é o peso da mola, filho? O banco hoje ele tem 27 quilos, mas a mola ela comprime 10 milímetros com uma carga de 35 quilos. Então a gente foi fazendo testes para ela realmente funcionar no banco. A gente queria que ela comprimisse um pouco, então ele é um banco que ele senta e comprime um pouco, mas ele é seguro. Então, e o mais legal de ver as pessoas sentando nesse banco, né? Então as pessoas sentam sorrindo nesse banco. E é uma experiência que a gente não tem como mobiliário. Isso foi um presente para nós com esse produto. Né? E sem dizer que a base e o tampo são madeiras. Né? Tem várias cores, várias espécies de madeira. Então, essa junção entre essas duas matérias-primas que eu acho que faz a beleza hoje do desenho da Bulê. Que legal. E você está falando aí de linha de produção. Então, para entender, vocês têm a parte maquinário, fabril. Isso vocês têm, é só terceirizado ou vocês têm próprio também? A gente já teve a nossa produção verticalizada, Fábio. Tá. Hoje, a gente tem parte do processo dentro de casa, tá? Mais parte de acabamento e alguns processos. A gente cuida de toda a parte de seleção de matéria-prima, mas como a gente está trabalhando muito com outros materiais também, então a gente está trabalhando muito com vidro curvo, espelho convexo, espelho côncavo. Meu pai não quis investir tanto numa empresa, assim, 600 funcionários, para a gente verticalizar todo o Não tinha processo. esse tempo, né? O tempo é complicado. Estava meio escasso para mim. Então, hoje a gente vai atrás Sim. dos melhores parceiros, das melhores indústrias, e isso no Brasil todo. Então, vocês têm, então, terceirizam um pouco, tem a parte da indústria e a parte, quanto que é hoje em porcentagem de indústria artesanal de vocês, o trabalho? Mais ou menos. É que a gente tem muita coisa de Ou mistura protótipo, tudo. né? Como o Rodolfo que faz os desenhos hoje, 100% das peças, né? Essa parte do protótipo, a gente tem muita coisa fechada. Entendi. Até sair o primeiro produto. Que ideia é manual, É, né? Que é mais para manual. ter uma ideia, daí para Sim. você colocar numa linha de produção. Então, vocês Isso. têm linha de produção. Sim. Então, vocês fabricam Também temos. móveis, não sei o volume mais ou menos assim, que poderia... só para ter uma ideia, quais são os produtos mais fabricados de vocês? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma linha de produção, mas a nossa linha de produção ela é altamente customizável. Né? Então, por exemplo, o Banco Mola que a gente acabou de falar. Você pode selecionar qual é a madeira, você pode selecionar qual é a cor da mola. Então, ele tem um padrão de projeto que todos vão sair iguais, mas você consegue customizar isso para o seu projeto. Então, a Bulê não fabrica em grande volume hoje. Não, né? não é aquela que está em estoque. Não é um grande volume, não. Tá, e qual o produto que mais sai? O que o mercado mais consome de vocês? Se for falar de um produto, vamos dizer, o carro-chefe. Um produto é ainda a nossa lareira, que foi o primeiro produto seriado da Bulê. Então, é uma lareira portátil que aquece de 15 a 18 metros quadrados com álcool de cereal. Tá? Esse produto a gente lançou em 2015
E aí ele representou o design brasileiro nas Olimpíadas, Rio 2016, foi para a Semana de Design de Milão, Canadá, Estados Unidos, e a gente ganhou um prêmio nacional de inovação com ele pela CNI. Então, se for falar de produto, é o produto que a gente mais vende hoje. E aí, até olhando o nosso mix de produto recentemente ali com o nosso pessoal, é muito variado. A gente faz projetos diversos, a gente fez um brise, por exemplo, de madeira, que ele é todo articulado e ele gira independente para o pessoal da Tetros, que são nossos parceiros lá, da Tetos, lá em São Sei, Paulo, conheço. né, que é um projeto do Hotel É. Rosewood, projeto da Jacobsen. Então Sim. foi um projeto super legal, com madeira da Tetros, que era uma canela, né, de demolição. Foi um projeto super legal, desafiador. Aí a gente tem muitas bancadas, ilhas, mesas, mas a gente faz muitas mesas hoje para os nossos clientes. Mesa de jantar, Quantos aparador. itens são hoje? Você tem isso catalogado, isso? É que a Bulê, ela não Aí, vende... ó, exercício pra você, Hugo, lá, ó. Muitos. E se a gente Imagina. for falar da customização ainda, né, a gente fica maluco. Que nem diz o gaúcho, centos e tantos. Centos e tantos. Centos e tantos. É bastante. É bastante. É que eu falo que a gente não vende só o que tem lá, a gente vende os projetos, a gente É vende muita as coisa ideias. especial, né? Isso é o que eu ia perguntar, porque você falou uma coisa que deve acontecer bastante, né? Cria o projeto, a gente resolve, né? Sim. Como que é esse relacionamento de vocês com o mercado de arquitetura? Ele ainda é o grande Sim, sim. impulsionador de Eu ideias, acho de projetos para vocês. 80%, acho, Tá. da nossa venda hoje, eu acho que é através dos Uma profissionais. vez eu estava com meu sócio numa casa de um cunhado dele, e um arquiteto projetou uma viga de madeira. Cara, a gente foi atrás procurar, a gente só ouvia que era mosca branca de olho azul, que não existia. Que era impossível fazer. Vocês têm isso? Esse mercado de arquitetura ainda traz essas situações? E essa palavra não tem na Bulê. O impossível. Não tem, que bom. Lá- Existe lá bastante tudo- mosca lá de tudo é possível. Então, que bom. Né? Então, por isso que eu acho que a gente, quando eu acabei de falar que a gente se tornou uma empresa de soluções. Né? O que o pessoal acha que é impossível, o que o pessoal acha que é difícil, Certo. a gente vai estudar, vamos debruçar em cima para a gente resolver isso aí. E essas parcerias vocês têm no Brasil todo? Como que funciona? Brasil todo e fora também. É? É. Quem que vende? Vocês se vendem lá para fora ou vocês têm alguém que vende vocês lá para fora? O Rodolfo viaja muito nessas feiras e essas feiras abrem muita porta para Entendi. nós. Né? Nós temos sim um representante que faz a nossa parte lá na Itália, em Udine, que é o Gianni, é um dos maiores entendedores de madeiras do mundo. Tá? Ele tem uma xiloteca, que eu acho que é a maior xiloteca do mundo. Às vezes eu tenho alguma dúvida aqui, eu só mando a foto para ele, já dá o nome científico e já diz aonde que tem aquela madeira do mundo, ou se não existe mais, se ela está extinta. Então a gente tem umas pessoas assim que têm um comprometimento conosco muito legal. E vocês, as madeiras, é só Brasil ou vocês também dão uma olhadinha nas espécies fora do Brasil? A gente dá uma olhadinha fora, mas a gente usa mais as nossas madeiras mesmos e madeiras de reflorestamentos, né? Como a teca, que é uma madeira originária da Birmania. Pinos de eucalipto não, né? Pinos de eucalipto não, pouca coisa. Não, você falou de um projeto de pinos queimado. Como que é esse projeto? O pinos a gente utiliza no processo de Shousujiban. Né, Qual que é esse processo? É um processo de queima da madeira. Tá? Então, esse é um processo japonês que o pessoal usava para revestimento de casas, forro, piso. Então, a gente trouxe isso para mobiliário também, Fábio. Mas a gente usa daí um pinus do Uruguai, que tem um crescimento mais lento, e a gente usa só maior, né? a gente usa só 40% ali do tronco para fazer esse processo, e esse processo é um processo industrial, não é um processo com maçarico daí. Então a gente cria aquelas madeiras, né, bem craqueladas, assim, que a gente daí... Porque tem que saber, né, o momento que queima para não perder a... Mas esse parceiro também, ele estuda muito, o cara é muito inteligente. Parceiro nosso local. E isso não é só por uma questão estética, por uma questão estética e de durabilidade. Então, esse é um processo que blinda a madeira, a gente pode usá-la para área externa também. Entendi, muito legal isso aí. E o mercado de arquitetura, como que ele está enxergando a madeira atualmente, assim, no Brasil? Eles olham ainda com uma opção muito boa, ou existe ainda precisa convencer muitos arquitetos a usarem? Como que está a madeira inserida nesse mercado de arquitetura? Eu acho que depois que a gente começou a misturar muito a madeira com as outras matérias, como vidro como pedra, né, couro, eu acho que o mercado só cresceu. Entendi. Né? Ele não está mais sozinho, ele não está lutando, desbravando o mercado sozinho. Né?
Então, eu acho que não tem como ele diminuir hoje em dia. E essa mistura que traz o que eu falei, que é o aconchego, né? Que as matérias-primas, a maioria são geladas. Entendi. E complementando aqui, Fábio, a madeira sempre foi muito usada nos projetos, né? E hoje a maior dificuldade dos arquitetos e designers é achar um fornecedor que execute os projetos deles, né? Então não é, se eles souberem para onde ir, aí eles vão poder usar mais, Segurança, né? né? Isso que eu Exatamente. senti muitas vezes que os arquitetos não mexiam com madeira por falta de segurança, né? De Sim. conhecimento. Exatamente, Sim. E exatamente. eles não colocam, mas não colocavam nos desenhos. Por causa eu vou colocar, eu vou vender, mas quem vai fazer? Né? Então, o que a gente escuta muito do cliente final e do profissional quando chega na Bulê, ele olha o que a gente faz e fala, como é que eu não conheci vocês antes? Porque muitos têm umas ideias fantásticas, mas se não colocar em prática, só ficou ideia, né? Daí você não acha saiu do quem, alguém papel. que faça, né? E as Fornecedor. pessoas não querem se incomodar muito. E foge às vezes, né? Isso aí vai dar problema, porque às vezes muito... E esse incômodo é nosso. A gente isso é gosta legal. desse incômodo. Daí você dá a solução. Essa é a ideia, né? No mundo Tem que ser diferente. da construção, tinha o mercado, eu ouvi falar uma vez que o mercado da construção, o mestre de obra, não gostava da moldura de madeira nas paredes. Porque quando você colocava a moldura da madeira, ela denunciava as irregularidades da parede. Dá trabalho, né? Daí o gesso era bonito, ela moldava, né, na sequência ali. Então as pessoas acabam fugindo muitas vezes, por dificuldade do trabalho, né, que eles têm, para limitação do trabalho deles, ou por falta de conhecimento mesmo. Né? Gente, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, o que a Bulê tem que fazer para seguir em crescimento nos próximos anos? Quais são as mutações que vocês vão estar fazendo aí nos próximos anos? Nós já estamos trabalhando nisso, a terceira geração já está vindo pesada aí. Já é, porque essa aqui é a segunda, né? A primeira, a segunda, a terceira já. Quantos netos já, seu? 4 netos. 4 netos. Quantos anos eles? Tem 8, 6, 5 e 3. Já estão puxando madeira lá? 2 deles vai ficar no agronegócio, que a minha outra paixão é no agro, né? E 2 estão aqui, em Curitiba. Mas todos os 4 assim gostam também, são criativos, né? Então acho que a Bulê ainda tem um caminho longo. Tem um caminho longo aí a percorrer. Vocês ficam em Santa Felicidade? Santa Felicidade, aqui em Curitiba mesmo, né? No Paraná. Para localizar vocês, o que é? Como que as pessoas procuram? Pelo WhatsApp, pelo site? Pode ser pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Também. Né, tem o Instagram, que é Bulê Móveis. @Bulê Móveis. @Bulê Móveis. Tá. O nosso site é boulle.com.br. E aí tem telefone também, eu passo tudo, tá passando aqui embaixo tá passando, agora. Pode falar teu WhatsApp. Tá passando aí embaixo. Qual que é o teu WhatsApp? 995358700. 41. Mas até falando, né, da próxima geração, eu não incentivo meus filhos a trabalhar com isso, a fazer isso. A gente vai dando ferramentas para eles e mostrando um pouco do mundo para eles se descobrirem, né? Mas os dois olham para mim e falam, eu quero trabalhar na Bulê, eu vou trabalhar na Bulê, isso aqui é Bulê. Ontem eu tive com um torneiro nosso que é fantástico, tem 81 anos, levei os dois lá e ficaram um tempão conversando, eles são curiosos. Então, se isso acontecer, vai ser um presente, sem dúvida nenhuma, né? Eu vejo essa curiosidade deles, mas é algo que tem que ser natural pra gente. O mais importante é eles serem felizes, eles se descobrirem. Se for na Bulê e continuar esse legado, a gente vai ficar muito feliz. Que maravilha. Vamos um bloco aqui que a gente tem, que a gente passa uma imagem aqui e pergunta se isso é referência para vocês. Barba, vamos lá? Estados Unidos. Você falou no início lá, né, que você viajou, mas eu sei que é uma referência grande para vocês, né? Por quê? Bom, os Estados Unidos, para mim, é uma referência muito grande. Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 18 anos, depois eu voltei. Nem sabia que era Nova York, colocamos aí, olha deu aí, certo. eu morei lá com 18 anos. Bom, os Estados Unidos é uma escola na questão de atendimento, né, de business, de serviço. Então, eles são muito empreendedores e são muito sérios, né? Então, hoje a gente exporta para os Estados Unidos, né? A gente tem um parceiro lá, a gente exporta mesas de 5, 6, 7 metros de comprimento, a gente exporta para os Estados Unidos. E são os maiores compradores hoje? De exportação nosso, sim. Fora do Brasil, sim. Então, bom, e os Estados Unidos tem volume, né? Tem demanda. Então, quando a gente vai falar de design, é Itália, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas quando a gente vai falar de volume, de business, sem dúvida, é Estados Unidos. E os Estados Unidos vocês vendem para loja ou consumidor final?
A gente vende para os dois. Tem consumidor final. Sim, tem consumidor final também, mas mais através de lojas que daí revendem os nossos produtos. A gente não tem, né, uma operação própria nossa nos Estados Unidos ainda. É, isso que eu ia perguntar. Ainda lá, ó. Vamos deixar ele nervoso um How pouco. is your English now? Dólares. Eu dei mais 5 anos para ele, né? Esses 5 anos já venceu faz uns 10. Né? Eu tinha dado 5 anos, já venceu faz 10. Quer dizer, eu tô na hora extra faz tempo, sabe? Sim. Mas vamos ver. Vamos ver. Quer cuidar da tua criação de, é dia a dia, de porcos, né? Vou Que criar você dos meus porquinhos. Teus porquinhos. Essa é a ideia. E me diga uma coisa assim, só para continuar nos Estados Unidos. Se fosse para abrir uma loja lá, aonde você acha que seria o grande mercado para bolé? Eu acho que talvez Nova York mesmo. Porque a gente está focando muito na parte de design, de posicionamento, e o mundo passa em Nova York, né? Então, talvez Miami ali, por ter o escritório da Apex, fica em Miami, né? Enfim, exportação é mais fácil. Exportação é mais fácil, a gente tem parceiros em Miami, mas eu acho que se a gente for pensar numa vitrine mesmo... Consumo e vitrine, acho que é lá, vitrine, aí eu acho que não fugimos muito aí de Nova York. Legal. Próximo, Barba. Vou falar de acampamento. Por quê? Olha, acampamento... Você acampa também, Hugo? Não, já acampei muito quando eu era criança, né? O rural é o meu mundo, é o que eu gosto, é o que eu quero. Infelizmente, a vida às vezes te leva para outros caminhos, mas é o lugar onde eu me sinto melhor, vamos dizer assim. É o mato. É o mato, me Não identifico mais. Não, detesto praia. Gostei de praia até meus 16 anos, 17 anos, mas pelo fato da gente ser muito comercial, eu acho que a gente se isolar um pouquinho faz parte do processo. E você, Rodolfo, você tem uma prática do acampamento ainda? Então, o meu sogro deu um Camping Star pra gente, que é tipo um trailer pop-up que você abre e engata no carro. E é um programa que a gente vem fazendo com as crianças. Então... É aquele que engata? Engata atrás, é uma carretinha no carro, mas aí você abre já tá pronto, e aí tem cama, tem tudo, é super legal. É um programa que a gente vem fazendo bastante com as crianças, que a gente desliga um pouco o celular, a gente tem, né, uma vida mais analógica, contato com a natureza, com os animais, e eles adoram isso. Então a gente quer trazer essa simplicidade, né, olhar a natureza, escutar a natureza e ter mais momentos em família, assim, desligando de tecnologia. Então isso vem fazendo muito bem pra gente. Sair da casinha um pouco, né? Saber que, para comer tem que saber, né? Cozinhar diferente, né? Não tá ali o armário, a geladeira, não, né? São situações, né? De proteger do frio, Exato. da água, né? Começar, da chuva. Então são experiências que teus filhos vão levar bem isso aí pra muito tempo. Legal, gente. Próximo, Barba. E o churrasco? Vamos terminar. Você não é gaúcho, mas fiquei sabendo que é casado com uma gaúcha. E foi dono do Saanga Grill, né, Hugo? Sim, eu trabalhei com carne há 35 anos. 35 anos. Tive açougue, tive distribuidora, tive 3 churrascarias aqui em Curitiba. Frigorífico. Rapaz. Então saiu da carne para madeira. Mas eu prefiro, quando você me convidar na tua casa, você possa fazer um peixe para mim, do que eu ir lá fazer um Você não um quer churrasco fazer para um você. shoulder, um entrecô, um prime para mim, não? Não. Eu fazer, não. Mas, tirando a brincadeira, a carne traz o aconchego, né? A carne é como se fosse a madeira. A carne, como o Rodolfo falou esses dias, do móvel que ele desenhou, nos melhores momentos nossos são ao redor das mesas, né? Exatamente. Principalmente das mesas de refeição. Então, quando a comida é boa, você ainda fica mais tempo na mesa. Então, a gente é carnívoro, né? Por natureza, a gente não é outra coisa. Você se criou no meio das churrascarias? O teu pai, assim? Eu nasci, meu pai tinha açougue naquele momento, então... No meio das carnes. No meio das carnes ali. Então, e isso é algo que os meus filhos, os meus sobrinhos amam também. Então, eles falam, e hoje vai ter churrasco? Quem que a gente vai chamar em casa? Aí eu fico na parte da churrasqueira na minha casa. Do meu pai, às vezes, quando ele não quer, ele manda a gente ali.
Mas a gente faz as crianças participarem do processo, né? A gente fala que o churrasco não é só a hora de comer, mas é todo um ritual muito legal e que é muito do sul nosso aqui, né? Então a gente faz aí os moleques participarem do processo. Ninguém faz churrasco sozinho, né? Eu acho que é um Não. momento de Churrasco não se confraternização, de amizade, de carinho. É com comida, né? Você não convida ninguém para tua casa, vem aqui bater um papo. Não, lá em É, casa vem meus aqui filhos comer, adoram. né? Oba, hoje tem churrasco. É. Daí eles sabem que tem música, tem uma cerveja. O pai vai tomar uma cerveja, vai ter o queijinho, o pão de alho, o coração. Alegria, né? É alegria. É um alegria. momento de É. confraternização, fica todo mundo ali esperando para beliscar. É bem, bem bacana mesmo. É um sinônimo de confraternização. Uma vez, eu tenho uma história bem ligeirinha de churrasco. O antigo Mercadorama, que era o nosso mercado local, tinha uma revistinha própria que circulava entre as redes, que tínhamos entrevistas com os clientes. E uma vez a jornalista me ligou e falou assim, Hugo, você pode fazer uma entrevista comigo? Mas o que você vai me perguntar? Eu falei assim, não, isso aí é surpresa, tem que ser na hora. Eu falei, tá, mas você vai publicar exatamente o que eu vou falar? Vou. Então eu falei, então venha. Daí ela chegou lá e a primeira pergunta dela foi o seguinte, Hugo, eu já trabalhava com carne já há uns 20 anos, como é que é o churrasco na sua casa? Daí eu falei para ela, não esqueça o que eu falei de você publicar exatamente as minhas palavras. Então, um churrasco na minha casa, os convidados têm que chegar às 8h30 da manhã. Como assim, Hugo? Se o churrasco vai ter almoço a meio-dia, 1 hora? Eu falei, não, daí não precisa vir na minha casa. Vamos marcar num restaurante, a gente come, bebe, paga e vai embora. Então, o churrasco, como é sinônimo de confraternização, as pessoas têm que chegar até às 9 horas na minha casa, porque vão me ajudar a lavar a grelha do churrasco antigo, fazer a caipirinha, ou antes, ou antes da caipirinha até um mate, né? Depois vamos tirar a carne da geladeira para a carne ficar em temperatura ambiente. Salgar a Tá? carne, temperar. Então, essa confraternização, para mim, começa às 9 da manhã. Eu não quero ser teu funcionário, fazer um almoço para você chegar na minha casa, comer e ir embora. E foi muito engraçado que depois das outras semanas, eu recebi muitas ligações e o pessoal falava assim, Hugo, amanhã até às 9 eu chego, tá? Não se identificavam, mas falavam, né? Amanhã até às 9 eu chego. Então foi muito legal. Bacana. Então o churrasco para mim é isso. É isso. E a madeira tá ali presente para cortar, né? Você Com corta em certeza. cima de uma tábua de madeira. Com Tem certeza. tábua de teca, né? Clientes mandam. Molho, Tem madeira. molho de madeira. Esse é da ilha. Mas terminando aqui, a última pergunta, você falou como é o churrasco na tua casa, né? Fizeram Certo. essa pergunta. Eu vou fazer a pergunta para vocês dois. Como que é a Bulê Móveis na casa de vocês? A Bulê é a nossa casa. É, A tem Bulê móveis é a lá? nossa casa. Tem móveis de Bulê? Como Sem que dúvida, é? não. Vocês, os designers? Sem dúvida. eu posso ter Bulê, né? Então, por exemplo, a minha casa, eu me mudei faz 4 anos, eu desenhei todos os móveis da minha casa, que a gente fez ali com o nosso pessoal. Então, os meus filhos participam disso, a minha esposa, graças a Deus, não opina muito, ela aceita, ela sabe que essa parte é minha. É negócio, né? Então, a gente realmente compra o que a gente vende, né? Isso A é casa legal. do meu pai também tem peças que a gente foi fabricando, algumas madeiras raras que a gente tinha. Eu falei, opa, não, essa vai para tua casa, essa é a tua mesa. Então, né, como meu pai contou a história da Bulê, começou mobiliando a casa, a gente continua fazendo isso na casa dele ali, trocando algumas peças. É muito legal ver as nossas peças dentro de casa, mas não só pelo produto em si, porque a gente sabe de toda a história, né? A gente sabe da mão de obra que veio, das pessoas que fabricaram, né? Do acabamento, da parte de criação. E eu acho que ter isso dentro da nossa casa faz total diferença ali na nossa alegria, como a gente convive e principalmente para dividir isso com os nossos amigos e familiares. E a evolução, Fábio, sabe? Eu acho que é bacana. A gente troca muitos móveis de casa. Principalmente da minha, né? A do Rodolfo não, porque ele já desenhou as coisas mais específicas para os cantinhos deles. É porque na minha não cabe muita coisa, na dele cabe mais. Tá? Agora, na minha é bacana quando Dança, né? Os móveis dançam na casa dele. quando ele lança um produto, fala assim, esse eu gostei. Então, leva essa para você, daí dessa é outra, né? Então, isso é muito bacana. E tem algum móvel preferido? Teu? Esse é o meu. Ou todos são, toda vez que você olha... É sempre o último. É Fábio. sempre o É mutável, né? Não não é o último. Sempre o mais O recente. próximo. O mais O recente. próximo, é. né? Sempre falavam assim pra mim, como que você tem a última edição? Eu falei, essa aí não tem.
E olha, Ó, vai nem vou ter. demorar. E nem vou ter. Eu tenho a mais recente aqui. Ótimo. Gratidão pela presença, gente. Rodolfo e Hugo Gutierrez, um bate-papo muito legal, muito descontraído aí. E agradeço a presença de vocês. A gente que agradece, Fábio. Estamos em casa. Tá bom? Conte Obrigado, conosco. meu irmão. Então tá bom. E agradeço também a Plantag do Brasil, Paulo Jorge, meu forte abraço aí. Vou apresentar o pessoal da Bulê para você. Aguardamos o Paulo lá, né? É, uma empresa que desde 2005 está no Brasil, que pertence ao grupo alemão Plantag Coaching. Inicialmente produzindo vernizes para madeira, a Plantag atualmente atende, além de vernizes, todo o mercado de finish foil, fita de borda e impressão direta. Com um mix amplo de produtos desde vernizes e primer à base de água, cura ultravioleta, Excimer ou PU base de água e acrílicas, de última geração, a Plantag é uma empresa multinacional de médio porte com presença nas Américas, Europa, China, Índia e Turquia, e também com fábricas na Alemanha e no Brasil. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência.